Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma aula muito importante para quem vai fazer o concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente para quem vai fazer o cargo de assistente fazendário, né? Por quê, professor? Porque esta lei, a Lei 14.472 de 2014, ela cria o quadro de pessoal efetivo da Secretaria de Fazenda, da carreira de nível médio, de assistente administrativo fazendário, né? Assistente administrativo fazendário, e extingue cargos de provimento efetivo técnico do Tesouro do Estado. Então, o que aconteceu? Em 2014, a Secretaria, o Estado, né, não, claro, através da Secretaria de Fazenda, fez o quê? Uma reestruturação aí, uma reestruturação no quadro de pessoal. E esta lei aqui fala exatamente de um cargo, que é o assistente administrativo fazendário. Vem comigo, aqui a gente vai falar algumas regras muito importantes, principalmente quando você estiver lá, regras de promoção, por antiguidade, por merecimento, que são assuntos importantes, como que você vai deslocar, se movimentar na carreira. Essas regras estão aqui nesta lei. Vem comigo, artigo 1º. Fica criada no quadro de pessoal efetivo da Secretaria da Fazenda a carreira de nível médio de assistente administrativo fazendário, AFA, constituída por cargos de provimento efetivo nos termos desta lei. Então, fica criado o quê? AFA, assistente administrativo fazendário. Duas informações importantes do artigo 1º. Primeiro, que este aqui é um cargo de nível médio, né? Olha aí, provimento inicial, nível médio. Professor, o que significa provimento efetivo? Provimento efetivo significa dizer que a investidura nesse cargo somente ocorrerá através de concurso público. Olha aí, somente através de concurso público. Ok, bacana. Artigo 2º. O artigo 2º vai definir o quadro. Ficam criados 200 cargos de provimento efetivo de assistente administrativo fazendário distribuídos nas classes A, B, C, D e E, conforme segue, né? Ou seja, vem comigo aqui. Então, na carreira, nós temos o quê? 200 cargos, né? E nós temos o quê? Esses 200 cargos, nós temos 5 classes, né? Por que é importante a classe? Porque a classe é onde vai ocorrer a movimentação. Por exemplo, você está na classe A, você vem para a classe B, houve uma promoção, né? E assim por diante, né? E o legislador sabiamente definiu o quê? A quantidade de vagas por classe. Então, olha só, na classe A, nós temos aqui, ó, atenção, 50 vagas, na classe B, 40 vagas, na classe C, 40 vagas, na classe E, 40 vagas e na classe E, 30 vagas, somando tudo, nós temos 200 vagas de provimento, né? Então tá aí para você, ou seja, aqui já mostra um parâmetro para nós. Para você se movimentar para ser promovido para uma outra classe, tem que ter o quê? Tem que ter vagas na respectiva classe, né? Eu achei bastante interessante aqui esse plano de carreira aqui do AFA, né? Bem inteligente ele mesmo, onde possibilita que o servidor faça a gestão de sua carreira, né? Vem comigo. Parágrafo 1º. No primeiro concurso público para o provimento de cargos de carreira, criada por esta lei, ficam acrescidos 50 cargos na classe A que se extinguirão à medida que vagarem em decorrência da promoção até a quantidade de cargos na classe A atingir o número estabelecido no inciso 1 deste artigo, né? Ou seja, o parágrafo 1º é o quê? Uma regra de transição. Então, o que está falando aqui? No primeiro, ó, vamos comigo. Tem quantas classes? 5. A, B, C, D e E. A lei definiu a quantidade de vagas por classe? Positivo, sim. No total são 200. Na classe A, 50. Na classe B, 40. Na classe C, 40. Na classe D, 40. E na classe E, 30. O primeiro provimento, o primeiro concurso para a AFA. Vamos supor, eu já estou entendendo que o primeiro concurso teve o quê? 100 vagas, né? Teve preenchimento de 100 vagas. Então, o primeiro concurso, excepcionalmente, 100 vagas, para dar aquele start geral aí na carreira. 100 vagas, né? O que acontece? 100 vagas só no primeiro concurso. A partir do momento
que as pessoas vão se movimentando, caminhando para as demais vagas, vai se extinguindo até chegar no quantitativo de 50 vagas, né? Aí que é a classe A, né? Em que se extinguirão à medida que vagarem em decorrência de promoção até a quantidade de cargos da classe A, 50, atingir o número estabelecido no inciso 1 deste artigo, que a gente já viu com o artigo 2º, né? Parágrafo 2º. As exigências para o ingresso e a descrição das atribuições dos cargos de provimento efetivo integrantes na carreira, ora criado, estão estabelecidos no anexo único desta lei. E a gente vai dar uma passada no anexo 1, onde tem aí quais são aí as exigências e atribuições aí do cargo. A gente vai estar trabalhando, né? Vamos lá. Artigo 3º. Artigo 3º fala do ingresso inicial. O ingresso inicial na onde? Na carreira. Você já sabe que ingresso inicial será o quê? Através de concurso público. Então, para se ingressar na carreira de AFA, tem que ser o quê? Concurso público. O ingresso inicial na carreira de assistente administrativo fazendário dar-se-á nos cargos da classe A, mediante aprovação prévia em concurso público de provas e a passagem para os cargos de classe subsequente dar-se-á-se por promoção. Ou seja, o artigo 3º falou do quê? Falou da movimentação. Então é o seguinte, primeiro, acesso tem o CLEO, você tem A, B, C, D e E. Ingresso inicial, sempre na A. Olha aí. Ah, professor, mas tem uma vaguinha na E. Não pode, porque qual que é a ideia daqui? Qual que é a ideia do legislador? A ideia do legislador, a ideia da administração pública é que você tem uma ideia de carreira. Olha aí, né? Carreira, você vai se movimentando. Professor, tudo bem, provimento inicial, concurso público sempre na A. Qual que é o nome da movimentação do servidor nas demais classes, né? A movimentação aqui chama-se de promoção. Professor, o que significa? O que eu tenho entre A, B, C e D? Você vai ganhar um troquinho a mais em cada promoção. E essas regras de promoção, a básica, o grosso modo, o basicão das regras aqui, a gente vai ver nessa aula aqui. Bacana? Então, muito importante o artigo 3º, né? Artigo 4º. O que diz o artigo 4º? O artigo 4º vai falar da promoção. O que é promoção? Nós já vimos, é o que? A movimentação entre classes, né? Constitui a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior à carreira, quando existir cargo vago para o provimento na classe subsequente. Imediatamente superior. Olha que coisa interessante, né? Então, se você está na B, você tem que ir para C. Ah, professor, mas na C não tem vaga, só tem vaga na D. Eu posso ir direto para D? Não, se você for direto para D, você está sendo desleal. Você está sendo desleal aí com o seu colega, né? Tudo bem? Fechou, né? 10, né? Vem comigo aqui. Artigo 5º. A promoção na carreira de assistente administrativo fazendário será realizada observando o juízo de conveniência e oportunidade da chefia do chefe do Poder Executivo Estadual, obedecendo os critérios de merecimento e por antiguidade, alternadamente nos termos estabelecidos nessa lei em regulamento. Opa, vem comigo, né? Professor, como é que é o nome da movimentação? Promoção. Então, essa promoção ela vai ocorrer com dois tipos. Ou você vai ser promovido por mérito, tá certo? Avaliação de desempenho positiva, ou por antiguidade, tempo de serviço. Gente, detalhe, alternadamente, um e outro. Primeiro, mérito, depois, antiguidade, ok? Então, vem comigo, né? Vamos lá, parágrafo 1º vai falar exatamente isso aqui. A alternância entre mérito e tempo de serviço, antiguidade, por processo de promoções referidas no CAPT, será nas vagas, sendo que o processo seguinte de cada promoção, a alternância nas vagas iniciará pelo critério diferente daquele realizado por último, e assim sucessivamente. Ou seja, começa por merecimento, depois vai para antiguidade, mérito e assim por diante, sucessivamente, né? Essas aqui são as regras. Parágrafo 2º. O ato que indevidamente promover o servidor será declarado sem efeito,
em benefício daquele a quem caiba o direito a essa movimentação, né? O que acontece aqui? O que eu posso... Nem precisava, né? Se o ato é ilegal, ele vai ser declarado sem efeito, né? Ótimo, né? Tá aí. É ilegal, ele pode ser revogado, assim por diante, anulado pela justiça, assim por diante. O que acontece, né? Olha só, a intenção disso, né? A intenção. Como ele colocou regras de promoção bastante rigorosas, né? Então os caras aqui vão competir entre si. Vou mostrar um quadro para vocês aqui, para vocês ajudarem. Então o que vai acontecer? Existe uma competição muito grande. Por isso que ele colocou lá tornar sem efeito, né? Artigo 6º, vem comigo. Regras para concorrer à promoção. Você pode ter certeza, se você foi aprovado em AFA, você vai se preocupar já com as regras de promoção. Quem que pode concorrer à promoção? Primeiro, que tenha cumprido o estágio probatório. Quanto tempo? 3 anos. Segundo, tá? Tenha interstício mínimo de 730 dias de efetivo exercício na classe. Ou seja, você está na classe A, para ir para B, você tem que cumprir o estágio probatório. 2 anos, estou na B. Professor, para pleitear a promoção na classe C, ó, requisito aqui, tá? Inciso C, artigo 6º, inciso 2º, 2 anos na classe B, tá? Terceiro requisito, isso aqui cai muito em prova. Não tenha sofrido punição nos últimos 12 meses com a pena de suspensão convertida ou não em multa. Então você não pode ter nenhuma suspensão nos últimos 12 meses. Aqui, no item 3, eu vou dar uma opinião pessoal minha. No item 3 aqui, eu acho que o legislador foi bastante... pegou leve, né, cara? Eu acho que tinha que ser todas as penas, não só a pena de suspensão. A pena de suspensão é uma das mais graves que tem. Acima dela, só a demissão, né? 4. Não estiver no gozo de uma das licenças que tratam os artigos 146, que é a licença para tratar de interesses particulares, e 147, que dá licença para acompanhar cônjuge, da Lei Complementar 10.098, tá? Então tá aqui, então você não pode estar em gozo das duas licenças, da 146 e 147. Ou seja, opinião minha, os requisitos para concorrer à promoção são mínimos, né? O legislador podia dar uma apertadinha a mais aqui. Vem comigo. Artigo 7º, né? O que diz o artigo 7º? O artigo 7º vai falar das regras da promoção por antiguidade. Será determinada pelo tempo em número de dias de efetivo exercício do servidor, na classe em que se encontra recaindo a promoção por antiguidade no servidor que tiver maior tempo de efetivo exercício na classe. Então tá aí para vocês. Então a antiguidade é o quê? Dias efetivos de exercício. Quem tiver mais dias de exercício no exercício, ele vai ter o quê? Ele vai ser promovido por antiguidade, né? Vem comigo aqui. Parágrafo único. Na classificação por antiguidade, quando ocorrer empate de tempo de efetivo exercício na classe, terá preferência sucessivamente o servidor que tiver. Isso aqui é muito importante, regras de desempate. Por quê? Porque muitas pessoas vão entrar em exercício no mesmo dia. Então, conselho que eu dou para você, passou no concurso, o senhor teve lá, você foi nomeado, tá? Teve o ato de nomeação pelo governador do estado, imediatamente você já deve tomar posse e entrar em exercício, se brincar, no outro dia deixar tudo pronto, porque você entrou em exercício, você já sai na frente, né? É porque muitas pessoas vão entrar no exercício no mesmo dia que você. É concorrência, né? Mais tempo de serviço na carreira. Mais tempo de serviço no serviço público estadual. Mais tempo de serviço público em geral e maior idade. São os critérios de desempate para a promoção, né? Ok, então isso aqui é antiguidade. Professor, e por merecimento? Claro, por merecimento estará sujeito à avaliação de desempenho. A promoção, pelo critério merecimento, resulta de um processo de avaliação do servidor em relação a aspectos que dimensionem o seu desempenho e a sua qualificação profissional, sendo o mérito determinado segundo critérios objetivos a serem estabelecidos em regulamento e que deverão ser observados pela chefia imediata do servidor quando a sua avaliação, né? Então está aí a avaliação de desempenho, e aí diz, professor, as regras da avaliação de desempenho. O legislador remeteu ao regulamento aí que vai ser ditado pelo chefe do Poder Executivo, né? 9. O que diz o 9? 9 fala da lotação, tá? Da lotação. A lotação
dos cargos de assistente administrativo, fazendário, é privativo na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vai trabalhar na Secretaria. Só na Secretaria? Não. E na sua cidade sede, em delegacias regionais, ou na cidade sede, onde fica lá o QG da Secretaria, ou nas delegacias regionais. O secretário de Estado da Fazenda expedirá portaria fixando o número de assistentes administrativos fazendários em cada órgão da Secretaria de Fazenda. Então, ele vai ter um lotacionograma da quantidade aí dos 200 cargos que nós já sabemos, né? Artigo 10. O artigo 10 fala da carga horária, muito importante. O regime normal de trabalho para os cargos efetivos de assistente administrativo fazendário é de 40 horas semanais. Essa é a carga de trabalho aí, né? Vamos lá, artigo 11. Vamos falar da remuneração. O valor do vencimento básico atribuído à classe A nos cargos de provimento efetivo integrantes à carreira de assistente administrativo é fixado em R$ 1.900. Esse é o subsídio básico, né? Professor, só isso? Não, calma, tem a gratificação fazendária que a gente vai falar daqui a pouco. Vem comigo aqui. O valor do vencimento básico das demais classes dos cargos que trata o caput deste artigo será calculado sobre o valor fixado para a classe A, mediante aplicação dos índices estabelecidos a seguir e obedecerá a seguinte correspondência, né? Então está aqui para vocês qual que é a vantagem, qual que é o motivo, qual que é a motivação que eu tenho para progredir na carreira. Então na classe A, 1.900, bacana. Professor, na classe B, vai ser 6% a mais. Na classe D, 12, né? Aí, ó, 12, 18 e 24 na classe E. Olha só, lembram, né? Que aqui nós temos aqui, ó, 50 vagas, 40 vagas, 40 vagas, 40 vagas e 30 vagas, né? O objetivo do cara é chegar na E. Lembra daquele provimento de 100 vagas? Está aqui, ó, 100 vagas, né? O que acontece? Terminou o estágio probatório, em 3 anos, os 100 vão para B? Não, só vão 40 para B, né? Depois, passados 2 anos, né? O cara aqui vai vir o quê? Vai vir para cá, ó, né? E assim por diante. E aí aqui vai fazendo outros provimentos, ó. Vai ficar 20 aqui, cada provimento inicial de 100, lembra daquele 100? Então existe o que? Uma concorrência, porque para ser promovido tem que ter o que? A existência de vaga na respectiva classe, né? Isso aqui eu achei muito importante, né? Muito importante, ok? Artigo 12. O que diz o artigo 12? Trata da gratificação fazendária de 60%, né? 60% a mais de 1.900 é R$ 3.040. Fica criada a gratificação fazendário a ser atribuída aos integrantes da carreira hora instituída no valor de 60% do vencimento básico do assistente administrativo fazendário classe A. Ou seja, salvo engano aqui é de R$ 1.140, isso, R$ 1.140 é o valor aí da gratificação fazendária. 13. A carreira hora criada fica subordinada juridicamente o que dispõe a lei complementar 10.098. Professor, o que é essa lei 10.098? É o Estatuto do Servidor Público Estadual do Rio Grande do Sul, na qual o professor aí tem aula gravada também dessa lei aí completa, ponta a ponta, né? Artigo 14. O que acontece? Vem comigo, lá no artigo 1º. Falou que fica criada a carreira, quadro, né? Então, o que aconteceu? Houve uma transformação com a criação de cargos e extinção de outros cargos anteriores, ó. Ficam extintos 410 cargos de provimento efetivo de técnico do Tesouro do Estado, que trata a lei tal, não sei o que, papapá, né? Que compreenda sendo 220 cargos da classe A, 190 cargos da classe B, e ficam também em extinção 90 cargos da classe de efetivo do Tesouro, ok? Então o que aconteceu? Serão extintos à medida que vagarem. Houve essa extinção aí de cargos, né? As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então está aí para vocês, Palácio Piratini, Porto Alegre, 21 de janeiro de 2014. Então essa aqui é a lei de carreira do AFA, né? Professor, terminou quase, né? Agora só passar para você de forma bastante superficial aí, porque isso aqui é a sua leitura, eu tenho que passar o anexo único, né? Aqui tem as descrições sintéticas das atribuições, o que faz o AFA, né? Então está aqui, né?
As descrições, ó, nível médio, execução de supervisão do trabalho de apoio administrativo, é apoio administrativo às atividades fazendárias, né? Tarefas relacionadas à atividade meia da secretaria e vem. Descrição analítica, né? Aquela é sintética, né? Ó. Executar trabalhos auxiliares de rotina, executar serviços de digitação, digitalização e microfilmagem, redigir minutas de documentos, memorandos, né? Correspondências, efetuar comunicações internas, operar máquinas de repografia, fax, pô, R$ 3.400, pois é, né? Operar computadores utilizando adequadamente programas e sistemas de informações postos à disposição, né? Executar tarefas nas áreas de protocolo, arquivo, auxiliar a prestação de atendimento e esclarecimento ao público interno e externo, prestar apoio à preparação de documentos, bem como proceder ao preenchimento de guias, requisições e outros formulários, auxiliar na realização de estudos, pesquisa, processamento de dados e informações, auxiliar no exame de instruções, auxiliar na realização de trabalhos relacionados às áreas administrativas de recursos humanos, tecnologia, TI, capacitação, né? Executar outras tarefas correlatas, né? Ou seja, são as atribuições aí que faz o AFA, né? Que são o quê? Carreiras meio, né? Meio. Forma de recrutamento, claro, concurso público, um cargo efetivo, qualificações essenciais para o recrutamento, escolaridade, ensino médio completo, outras, conforme as instruções reguladoras estabelecidas por edital do concurso. Então tá aí para a galera, mais uma lei aí para vocês aí, paga, né? Tranquilo, dá para acertar todas as questões de prova, né? Vem comigo. Os homens são bons de um modo apenas. Porém, são maus de muitos modos, né? Puxa, um homem bom é bom de uma maneira. Se ele é bom em uma coisa só. Não tem bom mais ou menos e bom, né? Não tem outro tipo de bom. Agora o cara é mau, né? Se o cara é mau, ele não é mau somente de uma maneira, tá? É de várias. Você tem, puta, se o cara é capaz de fazer isso, maldade, ele pode fazer isso em outras coisas, né? Então não se engane com as pessoas más, né? Não se engane, gente, tá? Ele não é má somente naquilo, ele é má de outras maneiras também, diferentemente das pessoas boas. Meus amigos, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique-claque.